Bom dia! Tudo bem, sétimo ano? Espero que vocês estejam bem. Aqui é a professora Michele Carvalho. Estou de volta com vocês para nossa aula de português. Vou abordar hoje preposição. A nossa aula anterior foi sobre as classes gramaticais, correto? Nós vimos os substantivos, relembramos, né? Os verbos, as preposições, chegamos a comentar sobre elas, falamos sobre as conjunções, interjeição, tá lembrado aí? Pronomes, então. Abordamos aí fazendo uma revisão de todas as classes gramaticais. Agora, a gente vai pegar somente a preposição. A preposição é um elemento muito importante, ela liga as palavras, ela liga elementos de orações, ela traz um novo sentido, ela traz novas ideias, né, com relação, conforme ela vai se unindo às outras palavras, tá? E aqui a gente vai começar falando sobre o conceito da preposição. Você já se preparou? Já pegou o seu caderno, o seu material? Já tá tudo aí organizadinho? Postura, prestando atenção, né? Presta atenção, não adianta ligar a videoaula e fazer outra coisa não. Fica aqui comigo, tá bom? Para você poder entender a matéria direitinho, tá? Vamos lá, não é difícil. E preposição, gente, é muito importante. Quando a gente vai classificar os verbos, né, transitivo direto, transitivo indireto, a gente precisa lembrar da preposição, porque tem verbos que obrigatoriamente necessitam da preposição. Eles pedem uma preposição para que a subordinação aconteça, continue e o sentido ele siga, né? Então a gente precisa entender bem, reconhecer as preposições, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa é entender que ela é uma palavra invariável, tá? Não sofre mudança, não sofre variação de gênero, masculino, feminino, tá? Singular, plural, não. As preposições não se alteram, não mudam, ok? Ela liga duas outras palavras, estabelecendo aí relação de sentido, ó, e de dependência, tá? Então, eu coloquei dois exemplos aqui, nós veremos mais exemplos, tá? Isso é só pra gente começar. Então, nós temos aqui, ó, brinquedos de Isabel, caixas de plástico. Repara que o D está em negrito, correto? Então, é porque esse D aqui é a preposição, tá? E quando a gente diz assim que o brinquedo é de alguém, brinquedo de Isabel, né? A gente está dizendo que esse brinquedo tem dono, que a Isabel é a dona, o brinquedo pertence a alguém, tá? Então ele indica uma posse aí. As caixas de plástico, olha só, indica aí o material. Essas caixas são feitas de quê? Né? Então traz pra gente a ideia aí do material, né, o qual essas caixas aí são feitas, tá bom? Temos outras palavras, lógico. Por exemplo, café com leite. O com ele aproxima o leite, né, do café e a gente entende essa nova imagem, né, essa nova mistura aí, essa nova forma dessa bebida, tá? Nós temos pé de moleque. Você pode lembrar que pé sozinho, pensa no pé. Depois pensa só no moleque. Agora pensa no pé de moleque. Você lembra logo do doce. Então, reparou? Trouxe um novo sentido. Entendeu? Então é isso, gente. A gente tem que começar a perceber o sentido, tá? Das palavras nas frases, nas orações, tá certo? Então vamos lá. É bom você anotar. Esses conceitos aqui são muito importantes. Você não só ler, mas leia e pense sobre aquilo que você está lendo. Aqui em cima diz o seguinte: preposições são palavras que estabelecem conexões. Eu já falei, lembra que elas ligam? Conexões, ligam, né? Elas estabelecem conexões com vários sentidos entre dois termos de uma oração. Elas são indispensáveis para a construção e compreensão dos textos. Confere aos textos coesão e estrutura, entendeu? Quando a gente trabalha lá a redação, produção textual, você vê lá que uma das formas, né, de corrigir, de avaliar a sua redação é observando se há coerência e coesão. E a coesão é justamente o quê? É a capacidade que o aluno tem de tornar o seu texto
enxuto, né, organizado, harmônico. E isso acontece porque você sabe utilizar, né, de maneira correta as classes gramaticais. Por exemplo, as preposições, os pronomes, né? Você entende a função do pronome, por exemplo. Ou ele acompanha um substantivo ou ele até substitui, não é isso? Então para evitar repetição de palavras no texto, aí você utiliza o quê? Outras classes gramaticais que vão deixar o seu texto mais conciso, mais organizado, harmonioso, né? Dá até prazer de ler um texto bem estruturado, tá? E a coerência fala da lógica, né? De você não se contradizer, sabe? E a gente vai trabalhando isso tudo. É prática, né, gente? Tem que estudar, tem que praticar, tá legal? Vamos lá. As preposições, elas relacionam dois termos. Então, presta atenção aqui. Um termo antecedente, né, o primeiro termo, que antecede a preposição, e o consequente, tá? Através das preposições, o segundo termo, ele explica o sentido do primeiro termo. Olha o exemplo aqui. Sinto dor. Imagine que alguém fale para você, sinto dor. Aí completa, né? Dor de barriga. Dor de quê? De barriga. Então, a gente tem como um termo antecedente da preposição a palavra dor, a preposição de e o termo consequente, barriga. Então, deu para entender? Olha aqui a preposição, o de aqui. Tá vendo? No meio. Então, a palavra que antecede o de é a dor. Palavra consequente, barriga, tá? Sinto dor, dor de quê? Dor de barriga. Então, ele que dá continuidade, né? Ele explica, na verdade, essa dor que a pessoa diz aí estar sentindo, ok? Vamos lá. Tipos de preposições, elas são essenciais. Nós vamos ver já já quais são as preposições essenciais. Elas são acidentais. E existe também as locuções prepositivas, tá? As essenciais são aquelas que eu estou sempre falando para vocês. Coloquei na aula anterior também essas essenciais. Estou sempre repetindo, né? A, ante, após, até, com, contra, de, desde, para, por, sem, sob, sobre, traz. Então, a gente acaba meio que decorando, né, as preposições, de tanto que você estuda, lê, escreve, se familiariza com elas, né? As acidentais são aquelas que pertencem a uma outra classe gramatical, mas que acabam ocupando ali a função, né, exercendo uma função também de preposição. E as locuções prepositivas, assim como existe locução verbal, locução adjetiva, existe também as locuções prepositivas, né? São formadas por duas palavras e nas locuções prepositivas a última palavra sempre será uma preposição, tá? Pode ser formada por duas ou mais palavras, mas a última sempre será uma preposição, ok? Tá bom? Então, eu vou dar um tempinho para você copiar as essenciais. As essenciais você precisa saber, tá? Olha elas aí. Enquanto isso, eu dou uma sumidinha daqui, que é para você, para não te atrapalhar. Então, você copia elas aí, até que você grave. E eu vou beber uma aguinha. Então, vai lá. Muito rapidinho. Copiou? A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Tá vendo? Leia em voz alta, que isso também ajuda, ok? Quanto mais a gente lê em voz alta, né, a gente vai assimilando também, tá? Então, vamos lá. Próximo slide. Eu tenho aqui, novamente, né, as essenciais. Olha as acidentais aqui, ó. Coloquei elas aqui também. Afora, consoante, durante, exceto, fora,
mediante, salvo, senão e visto, tá? As essenciais aqui em cima são aquelas lá do quadro. Se você não pegou ali, pode pegar aqui, tá vendo? Aqui eu tenho alguns exemplos de frases, né, que foram escritas aí com preposições, ó, contra, a, salvo, tá vendo? Lutou contra mim, confiava a mim seus segredos, né? Todos comeram, salvo tu, tá? E aí você pode pegar o verbo, ó, confiava. Quem confia, confia em quem, né? Confia em quê? Ele obrigatoriamente pede preposição. Então você sabe que esse azinho aqui é uma preposição, tá? Não é um artigo, ok? Temos aqui as locuções prepositivas. Ao lado de, olha aí o que eu falei, a última palavra é sempre uma preposição. Então olha só, ao lado de, antes de, além de, com respeito a, tá? Graças a, enfim, a gente vai vendo aí, muitas outras locuções vão surgindo, ok? Alguns exemplos de uso de preposições essenciais. Então, da mesma forma que eu criei essas orações aqui, você aí em casa pode criar. Pense em algumas frases que se utilize das preposições as essenciais. A de, o com, o para, o por. Pensa aí, eu vou ler as que eu tenho aqui. Quero uma coxinha de frango com catupiry. Delícia, né? Ó, coxinha de frango, ó o de aqui. Com catupiry. Olha só. Outra frase, eu espero por você em casa. Ó, por, que é a preposição, né? E o em, tá? O meu muito obrigado a todos. Olha aqui, outra preposição, tá? Exemplos de usos, né, de preposições acidentais. As acidentais, lembra que eu falei? Elas pertencem a outra classe gramatical, mas também funcionam como uma preposição. Então, eu tenho aqui, durante, ó, durante o dia estou no escritório. Durante o dia estou na escola. Durante o dia estou estudando. Entendeu? Segundo as instruções, não devemos molhar este equipamento, tá? E a outra, a encomenda apenas será entregue mediante o pagamento, ok? Então, a gente tem aí algumas palavras indicando aí as preposições acidentais, tá? Locuções prepositivas, eu cheguei a falar delas, né? Coloquei aqui coloridinho, ó, para facilitar também. Se você quiser escrever, copiar, colocar no seu caderno. Vamos ler em voz alta? Lê aí comigo. Abaixo de, acerca de, acima de, a fim de, além de, antes de, ao invés de, ao lado de, a par de, apesar de, a respeito de, atrás de, através de e de acordo com. Aqui o com, tá? Então, todas elas são locuções prepositivas. Elas terminam com uma preposição, ok? Exemplos de uso de locuções prepositivas. Ó, em vez de irmos ao cinema, que tal irmos à praia? Graças a Deus, está tudo bem. Olha aí, o graças a. De acordo com o relatório, tá vendo? De acordo com o relatório, a empresa está com uma enorme dívida financeira, tá? Tudo bem, gente? Até aí? Tá dando para acompanhar? Não deixe de fazer as anotações, tá? Aquilo que você está percebendo aí que é importante, já anota no seu caderno, ok? Então vamos lá. Aqui eu quero a sua total atenção. Total atenção. Presta aqui. Presta atenção aqui em mim, no slide, porque olha só. Estamos falando de preposição, correto? As preposições, elas podem ser formadas por uma combinação de classes gramaticais. Por exemplo, eu posso ter o artigo junto de uma preposição, entendeu? Eu posso ter
pronome demonstrativo junto de uma preposição. E aí as preposições, elas ficarão combinadas ou contraídas. As preposições combinadas são aquelas que não perdem nenhuma letra, nenhum som, sabe? Nenhum sonzinho, nenhuma fonéticazinha, né? Você vai ver isso aqui. Já as contraídas são aquelas que elas se juntam, né, gente? Há uma fusão. E nessa união há uma transformação. Então a gente perde o som de alguma letra, tá? Vamos ver isso aqui na prática. Por exemplo, olha só. Aqui, de, preposição essencial, mais o artigo indefinido uma, tá vendo? Nessa união aqui, ó, a gente tem a preposição duma. Olha aqui, duma. Aí eu te pergunto, houve uma combinação ou uma contração? Olha lá, duma. O é sumiu, tá vendo? Você não tem o é aqui. Ah, então é uma preposição que sofreu uma contração. Isso aí. Formada por uma contração, melhor dizendo, né? Olha aqui embaixo. De, preposição essencial, mais o pronome demonstrativo isto. E agora nós temos disto, disto. E aí, cadê o som do é? Não existe mais, entendeu? Então, é uma preposição que também se formou pela contração, tá? Olha aqui como fica diferente, gente. O por mais o artigo definido as. Pelas. Nossa, professora, é isso mesmo? Sim, é isso mesmo. Viu como ficou diferente? Pelas. E assim você tem todas essas, tá vendo? A fusão dos dois as, né? A preposição e a artigo, você tem o acraseado, ó, com aquela setinha pro lado esquerdo, né? Tá vendo? O acento, né? Não é nem setinha, é acento. Tá bom? O acento gráfico aí pro lado esquerdo, tá vendo? Porque houve a fusão do artigo com a preposição, tá? E a combinação, olha só, a combinação, tá vendo? Não perde, a gente continua ouvindo o som de todas as letras. Por exemplo, quando junta aqui o a com o, forma a preposição ao. O a com os, aos. O a com onde, aonde. Viu? Então, houve uma combinação. Ninguém perdeu nenhum som, tá? É isso aí, gente. Anota que isso aqui é bem legal e tem que praticar, né? Tem que praticar, tá bom? Então, vamos lá. Aí eu trouxe para vocês esse quadro aí, ó, tá vendo? Olha só, as contrações do de, tudo aqui embaixo. As contrações do em, tá vendo? Aqui. As contrações do por, ó. E as contrações do a, ok? Olha as contrações do em. Em é uma preposição essencial, lembra disso, tá? As preposições essenciais se unem com outras classes gramaticais, formando novas preposições. Então, nesse caso, ó, em mais ele é pronome pessoal do caso reto, lembra? Em mais ele, a gente tem a preposição nele, tá? Ó, em mais o pronome demonstrativo este, nós temos neste. Em, que é uma preposição essencial, mais um pronome demonstrativo isso, nós temos nisso ou nisto, tá? Deu para entender, pessoal? Em, olha aqui o em mais o aquele. Em mais o pronome demonstrativo aquele. Nós temos naquele, tá? E o em mais o nós temos num. Viu? Olha aqui o por, tá vendo? Por também é preposição essencial. Então, ela unida a outra classe gramatical. Vamos ver o que ela vai formar? Por mais o artigo o, pelo. Por mais o artigo a, pela. Por mais o artigo os, pelos. Por mais o artigo as, pelas, tá? E o a, como nós falamos, né? Forma crase aqui, tanto as também com crase aqui, tá?
Então é isso, gente. Tranquilo, né? Se você seguir direitinho essa tabelinha aí, ó, não tem erro. Dá pra você estudar, dá pra você até identificar isso aí muito rápido, ok? Vamos lá. O emprego dessas preposições. Algumas preposições transmitem a noção de movimento, sendo dinâmicas, outras de situação, sendo estáticas. Por exemplo, eu vou a Copacabana, vou sair de sua casa. Observa essas orações, presta atenção. Vou a Copacabana, vou sair de sua casa. Não dá ideia de deslocamento? Alguém está saindo de um lugar para o outro, de movimento? É isso. Então, essas preposições acabam trazendo ideia de movimento. Agora, a preposição com a ideia de situação, né, uma situação, como ele falou ali, estática, aquilo que parou, tenho medo de quê? De aranhas, ó, né? Estamos sem dinheiro, olha aí, outra situação, entendeu? Então, o sem também é uma preposição essencial, né? Que é a ausência, traz pra gente a ideia aí de ausência, tá? E o medo, a pessoa tem medo de quê? De alguma coisa, né? Das aranhas lá, ok? Muito bem. Agora, presta atenção aqui comigo. Você vai reparar que nas orações que eu coloquei aí, as preposições já estão destacadas. Eu quero que você pense comigo qual é a ideia que essa preposição traz na oração. Vamos fazer juntos. Olha só. A conferência será sobre a importância da vacina infantil, da vacinação infantil. Então, imagina, vai ter uma conferência e essa conferência vai ser sobre, é preposição essencial, tá? Vai ser sobre o quê? Sobre a importância da vacinação infantil. Ou seja, tem um assunto aí a ser tratado, correto? Então, isso quer dizer que a preposição sobre, ela traz pra gente a ideia do assunto que vai ser tratado na conferência. Olha a letra B, vamos lá. Este quadro de Picasso é arrebatador. Presta atenção, qual é a preposição essencial aí na letra B? O D, né? Isso, já está até aí, marronzinho aí, né? Ó a setinha aí. Isso. Então, ele está dizendo pra gente que este quadro de Picasso, esse quadro, ele tem um dono, né? Ele tem uma autoria. Olha lá, a autoria, tem um autor, ok? Minha barriga dói. Olha só, minha barriga dói. Quase igual aquela outra que a gente botou no exemplo, né? Só que agora ela dói de fome. E a fome passa a ser, então, a causa da dor. Entendeu? Então, esse D representando aí a fome, né? A causa, tá? Letra D. Ontem fui passear com o meu filho. Veja bem, preste atenção. A pessoa poderia ter ido passear sozinha, mas ela foi com alguém, o seu filho. Ou seja, ela está agora acompanhada. Então, o com traz ideia pra gente aí de companhia, ok? Companhia, tá? Muito bem. Tá dando pra entender? É isso aí. Essa é a hora que você tem que pausar o vídeo. Escreve essas frases todas, gente, escreve. Coloca aí do lado a ideia aí de cada preposição, tá bom? Vamos lá, continuando. Nossa, professora, quantas orações? Sim, e todas elas têm preposição. Para quê? Para que você entenda o sentido da preposição na oração. Quer ver? Vamos ler. Tire da geladeira a panela com feijão preto. Olha o com aqui de novo, só que agora não é companhia. Percebeu que lá a pessoa saiu com o filho? Então ela estava na companhia do filho. Agora, alguém pede para tirar da geladeira a panela que tem dentro dela o feijão. Então esse com traz pra gente a ideia de conteúdo, ok? Segunda oração, os deputados estão indo para Brasília. Então, tem um destino, tem um lugar para eles irem. Esse para aí indicando o destino.
A próxima cidade fica a 53 quilômetros daqui, ou seja, uma distância, né? Esse Azinho aí. Ele é perito em mecânica, ou seja, qual é a especialidade dele? Ele é perito em quê? Em mecânica. Comprei essas decorações para enfeitar a festa. Olha só. Para traz a ideia de finalidade, né? Estudo para passar de ano, conseguir um bom emprego, estudo para adquirir aprendizagem, conhecimento. Comprei, como diz ali, comprei as decorações para enfeitar a festa, entendeu? É isso. Comprei o material para fazer o bolo. Então tem o para e traz uma finalidade, tá? O jardineiro cortou a grama com uma tesoura. O com aí é um instrumento, dando ideia, né? Trazendo instrumento aí, tesoura. Eles estiveram em Porto Seguro, é o lugar, direcionando aí para o lugar onde eles estiveram. Minha cama é de ferro, ó. Qual é a matéria? Essa cama é feita de quê? De ferro. Nós iremos percorrer o litoral brasileiro de bicicleta. De bicicleta é o meio que ele utilizou para percorrer. A decisão será tomada por votação. Qual é o modo aí, né, que vai ser tomada essa decisão? Haverá então uma votação. Os manifestantes são contra a legalização do aborto, então contra da ideia de oposição, ok? Esta encomenda veio de Lisboa, então ela teve uma origem, ela veio de lá. Estes livros são do meu pai, então tem um dono, pertence a alguém, indica posse, entendeu? A passagem de avião fica por 400, ou seja, preço, valor, né? Meu irmão chegará em 1 hora, esse em 1 hora indicando aí o tempo da chegada, viu, gente? Então, deu para perceber a utilização da preposição? Deu, né? O seu trabalho é identificar esse sentido. Que relação a preposição estabelece na oração? E nós vimos aqui, ó, conteúdo, destino, distância, especialidade, finalidade, instrumento, lugar, matéria, meio, modo, oposição, origem, posse, preço, tempo. Vimos nos outros exemplos causa, não é? Então basta agora a gente praticar, ok? Não ficar só olha aqui, assunto, só olhando, né, gente? Não. Esse momento aqui é o momento de você copiar todas as orações. Todas essas aí que eu coloquei. E agora que você já ouviu a explicação, tenta você fazer a classificação, sem olhar. Entendeu? Faz até um numere, né? Põe lá, número 1, assunto, número 2, autoria, número 3, causa, número 4, companhia. Embaralha essas frases aí, entendeu? E trabalha com elas. Você vai conseguir facilmente identificar. Você pode até criar novas orações, tá? Pega, por exemplo, ontem fui passear com meu filho, né? Eu fui a cinema com a minha mãe. Então você vai criando, tá? Entendeu, gente? Então, vamos lá. Vou voltar aqui só para você. Não esquece dessa tabela aqui, que ela é muito importante, tá? Aqui você tem toda a visão das preposições que sofreram, né, a contração. Então estude elas, se possível aí, faz no seu caderno, copie, igualzinho tá aqui. Tá legal? Você vai precisar dessa tabela. Ela não é só de enfeite, tá? Aí aqui também, ó, você pode ou fazer dessa forma, como está aqui, ou fazer a tabelinha lá como eu orientei, tá? As locuções prepositivas, ó, são importantes, todas elas. Abaixo de, cerca de, acima de, ok? Anota aí também, anota todas elas, tá legal, gente? Anota aí, para não perder e não esquecer. As frases, lembra que eu falei? Crie as frases, crie as suas frases.
né? Vai usando a preposição e vai criando as suas frases aí, tá? E você vai ver que não é difícil e a gente consegue ter um estudo mais proveitoso, né? Mais qualidade. Tá bom, pessoal? Então é isso. Eu vou finalizando essa aula por aqui. Vou deixar você, ó, com todas essas orações aí, tá? Para você estudar, classificar, ok? E a gente volta numa próxima videoaula com bastante exercício aí para você fazer, tá? Então é isso. Tchau, tchau. Fica com Deus e a gente se vê.